cliente para poder tomar conta, porque estamos desenvolvendo 2 mil também do futuro, né? E nós precisamos orar para os nossos irmãos que estão muito necessitados, que precisam ser ajudados, que pessoas que ainda moram em perigo, segundo sair na televisão e no jornal. Nós oremos. Vocês, quando forem deitar e fizer a oração, ore por eles, ore por todos nós, que isso se acabe. Nós temos uma noite de paz e aprendizado e muita tranquilidade. Hoje o nosso palestrante é uma pessoa muito importante na nossa vida, principalmente na minha. Eu não faltaria nada nesse mundo. A de hoje é mensagem irmãos em perigo, que é o que nós temos. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes bem fáceis. Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Os que fazem inúmeros projetos maravilhosos sem concretizar nenhum deles. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declaram perder a ofensa, perdoar a ofensa, mas nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem na vida. André Luiz, médico Chico Xavier. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Graças a Deus. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos fechar os nossos olhos nesse clima de paz e agradecer ao Mestre Jesus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para aprender cada dia mais. Que cada palavra dita hoje venha penetrar as nossas mentes, os nossos corações. Sei conosco, Jesus, tu és bem-vindo em cada coração aqui presente essa noite, hoje e sempre. Assim seja. Nossa irmã vai ler o Evangelho. O Evangelho de hoje é a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, 13 e 14. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vos estando ao lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abri-nos. Ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vos ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá:
Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e muitas de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros serão enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, e os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se refugiam. E o complemento é o complemento da máxima. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado perdição à imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconhece que Deus é toda justiça e toda bondade. Mais do que ações más, esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste. Em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências, porque tantos entraves semeados em seu caminho, porque essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte. É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente pode-se compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Que assim seja. Convidamos agora o nosso palestrante da noite, Maurício. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma honra. Eu me sinto agradecido, primeiramente a Deus e a espiritualidade amiga aqui presente, de ter nos dado essa oportunidade de aqui estarmos para falarmos de um tema pertinente,
um tema que muitas das vezes as casas espíritas não abordam, pois é muito pouco discutido esse tema sobre sexualidade e amor. E nós, durante uma semana, duas mais ou menos, umas 2 semanas atrás, nós fomos convidados pela Thaís para se fazer presente e juntos discutirmos esse assunto, esse tema. É palpitante. E eu estava dizendo em casa, antes de sair, Valéria, que como mexeu comigo esse tema, como mexeu com a minha cabeça, como foi importante aquele dia em que eu fui à Praça do Centenário, onde teve aquele movimento espírita, onde a Tânia nos convidou, e eu saí andando pelas barracas de livros, pelas bandinhas de livros, e adquiri este livro, Amor e Sexualidade, de Joana de Ângeles. E baseado nesta obra, veio a inspiração de a gente trocar em determinados assuntos aqui. Não vai ser vai ser muitas das vezes um tema que não vai ser longo devido ao tempo. Assim, o tempo ele é pequeno para discutir tanto assunto. É muito assunto a ser debatido nessa área, tanto na área da sexualidade quanto na área do amor. Porque na área da sexualidade são muitos assuntos pertinentes que vamos observar. Amor e sexualidade à luz da doutrina espírita. Ele inicia aqui falando sobre a questão do sexo na vida universal. Ele diz assim: sexo é fundamento à vida universal. Encontra-se nas origens da própria vida, a qual é emanada ao Criador. A energia sexual está intimamente ligada a todo o princípio e vida, em todos os graus evolutivos, tanto no planeta Terra como em todos os cantos do universo. O sexo é essência, é energia divina, força da vida, encontra-se na base de todos os processos da evolução dos seres. Olha, gente, que 3 parágrafos para iniciar, para a gente entender essa questão da sexualidade já no princípio, no mineral, depois no vegetal, depois no nominal e depois no angelical. Por quê? Primeiro, o princípio vital, o princípio da vida, ele dorme no mineral. Como isso acontece? As pedras, os opostos, os minérios, é o princípio que começa. A água com a pedra ali roçando no mar. Começa o processo da vida, o princípio da vida, o roçar da água, do mar, com a pedra, criando linha e criando a vida, as moléculas. Aí digamos, na pedra dorme, o homem dorme. No vegetal, ele agita-se. Agita-se como no mineral, no vegetal? Existem plantas que você toca nela e ela se abre.
Tem plantas carnívoras. Se ela se abre, o inseto bater, ela se mexe. É um princípio. Tem plantas como o girassol, que quando vê o sol, ela se movimenta. Está se agitando a planta. Tem pessoas que conversam com suas plantas em casa. E elas respondem. Vamos para o reino animal. Ele sonha. O amor, ele sonha nesse período aí. O animal, ele está iniciando os seus princípios do instinto. Todos nós o temos. E é necessário isso. Os princípios da afetividade já começam no reino animal. A fêmea lambendo a sua cria, cuidando dela, é um gesto de afetividade. Aí vamos para o hominal. Vamos despertar nesse momento aí as questões do raciocínio da mente. E aí o avanço já começa. Já vamos despertando para controlar essa questão dos instintos que está inatos. É necessário a paixão, é necessário que passemos por esses estágios. Logo mais, vamos sublimar esse estágio. Iremos passar por essa fase humana, instintiva, necessária, gregária, para a formação e a perpetuação da espécie através do ato sexual. Mas não só serve para isso. Ele não só veio exclusivamente para isso. Tem muitas outras atribuições a serem analisadas. Depois que ele sublimar esse período, que chegar o momento de não precisar mais do corpo, da carne, da reencarnação, aí sim, ele chegará ao momento de não ter mais essas polaridades masculina e feminina. Não mais essas questões de reencarnar num corpo ou em outro. Não vai mais precisar. Chegou ao patamar da sublimidade. Vamos olhar para o espírito sublimado, evoluído. Não vamos distinguir nele nem mulher e nem homem. Um ser espiritual equilibrado, divino. Não tem mais a necessidade humana da procriação. Dando continuidade, vamos ver o sexo como energia divina, examinado como força atuante da vida, a face da criação incessante. O sexo palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. Veja bem, do átomo, do pequeno átomo até as grandes galáxias, está o movimento da criação, do criar. Nós somos co-criadores, somos filhos da criação e nós criamos também. Nós encontramos ainda muito distanciado das belezas das leis divinas em nossa própria vida afetiva. Como estamos longe ainda, estamos muito distantes. Então vamos definir o sexo. No dicionário, a definição primária do sexo é diferença física e constitutiva do homem e da mulher, do macho e da fêmea, com relação à função reprodutora. Sensualidade, volúpia, órgãos genitais externos. E na constituição humana, para a doutrina espírita, a criatura humana não é somente matéria, pois ela é formada de corpo físico, perispiritual e espiritual. Desses três, o espírito é o comandante, o gerente absoluto da organização psicossomática do corpo. Então todo o comando está na mente, está no espírito.
não está na matéria, não está no corpo. Quando a gente não coordena esse corpo de forma equilibrada, como está na mensagem do Evangelho, as portas estreitas precisam ser procuradas. São as renúncias que temos que fazer muitas das vezes. Não de forma castradora, não de forma absoluta, mas de forma relativa. Se trabalhar inteiramente o homem é um processo complexo, difícil, é o dia a dia, é nas reencarnações que vamos nos entendendo e nos conhecendo. E só através desse processo reencarnatório, dessa oportunidade provacional ou expiatória, que vamos ter essas oportunidades de avançar. Se assim não for, não seria não teria sentido estarmos na Terra. Quem sobrevive à morte e à destruição do corpo é o espírito, com sua sensibilidade e recursos morais, intelectuais, caráter e hábitos. Somos aqui na Terra o que o espírito já acumulou em si através das reencarnações. Era o que nós estávamos falando, não é isso? E dentro da união fisiológica, na Terra, é vulgar a fixação do magno assunto do equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como fosse amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Quem diz isso é André Luiz, em Ação e Reação. O sexo é, para a maioria esmagadora das criaturas humanas, está restrito à função dos órgãos genésicos. É muito natural esta visão em virtude da própria ignorância humana com relação ao espírito imortal. Sexo não é só prazer de minutos, é a pergunta sexo não é só prazer de minutos e a pergunta de células sexuais. Vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além do que isso. Um relacionamento, ele não se finda apenas na construção carnal, porque se assim for, está fadado os relacionamentos se findarem. É necessário que tenha esse período. E nós vamos falar um pouco sobre o amor pornel, que vem do grego pornel, amor, pornel. Que tipo de amor é esse? O amor mais vulgar, o amor só de eu quero, me dá, para mim, eu preciso. E vamos fazer um comparativo nesse momento com a criança, o bebê. Todos nós passamos por este amor pornel. Todos nós, sem exceção. Porque, fazendo uma análise em cima disso, digamos assim, a criança, o bebê, quando ele está com fome, quando ele está para ser amamentado, ele não fala para a mamãe: a senhora já se alimentou, a senhora já descansou. Não. Ele grita, ele chora, ele não está preocupado com a mamãe. Ele quer o quê? Aquele paraíso que são os seios da mãe cheios de leite. Ele não está preocupado. E essa criança, ela vai crescer, ela vai passar por um processo de crescimento. E chega no supermercado, essa criança olha um alimento, um chips, um biscoito ou qualquer coisa, e ela olha para a mãe e diz: mamãe, eu quero. E a mamãe diz: não. Mamãe, eu acho que você não está ouvindo bem o que eu estou falando. E ele grita: eu quero. E a mamãe diz: não. Mamãe deve estar com um problema neurológico. E ele insiste. Vejamos, a carência, esse é o amor pornel. O pedir
a qualquer custo, nós queremos que isso seja do nosso modo. E logo mais vamos ver o amor eros. Este amor eros é necessário para a paixão, para o conhecimento, para o contato de duas pessoas que querem se conhecer, que querem se descobrir, que querem ter momentos de felicidade. E é necessário que isso exista em nós, está dentro de nós, é necessário, é humano. Mas é como ele disse aqui, se ficar apenas nas sensações, somente nas questões físicas e sensuais e eróticas, a gente não vai avançar. A gente vai ficar somente na necessidade, na busca pelo prazer, o prazer pelo prazer. E criam-se viciações, criam-se desregramentos e criam-se processos obsessivos. Porque a gente cria um vínculo com entidades, muitas das vezes, que estão na mesma energia, na mesma sintonia que a gente. E vão buscar em nós esses elementos, que é a sensualidade, o erotismo, só isso. Não vai ter outro patamar, não vai conseguir avançar, fica só ali. E amadurece, envelhece e dessa mesma forma não faz um esforço. E aí é preciso retornar algumas vezes. Lá vamos falar mais na frente um pouco sobre isso, sobre esse processo de provação e expiação em corpos masculinos e femininos. E depois vamos ter o amor fidel. Olha aí, já é o terceiro estágio. O homem já amadureceu ao ponto de entender que ele precisa ser fiel ao seu companheiro, à sua companheira. Absorver isso de forma leve, viver este amor suave, sem cobranças, sem atitudes mesquinhas e castradoras. Porque lá no amor eros e no amor pornel vem a questão do ciúme, do controle da minha, ela é minha, ele é meu e eu tenho que ter sobre o meu controle. E isso desgasta muitos relacionamentos. E é o que vem acontecendo muito na nossa sociedade, no nosso meio. Isso de muito tempo. Isso já vem de eras e eras. Porque a masculinidade, o homem tendo ele um papel castrador, controlador, muitas das vezes. A mulher sempre sofrendo, muitas das vezes, opressões na Idade Média, lá no tempo de Cristo, no primeiro, logo no começo, sem opções, sem escolha. A mulher era tida como um objeto reprodutor, apenas isso. Criou-se para a mulher a pecha de como ela foi a responsável pelo pecado. A igreja criou isso. Que absurdo! A mulher, a fonte criadora, a mantenedora, o portal de luz onde se trouxe a vida, onde se traz a vida. Sem a mulher não teria sentido. Então, foi criado o dogmatismo, foi criado a pecha do pecado, como se a mulher, a Eva, foi a responsável de tomar a maçã. Adão nem questionou, mordeu logo, né? Porque a gente faz o que a mulher manda, faça, e a gente faz. Não é isso? A ideia que se tem que a mulher é responsável, então criou isso. Mas vamos desmistificando isso com o tempo. As leis, as conquistas da mulher, o avanço da mulher no mundo. E criou-se hoje a mulher lutando de igual para igual com o homem.
quebrando todas essas barreiras mesquinhas. Infelizmente, ainda em alguns países do Oriente, a mulher não pode nem mostrar o nariz e a boca. É colocada nela um pano, uma burca, como se aquilo fosse ameaçar a fraqueza do homem. Então, gente, diante de tudo isso, há um crescimento, há uma evolução, um processo de evolução. O amor fidel, ele vai trazer já esse relacionamento mais afetuoso, com mais respeito pelo outro. A programação familiar vem através deste amor fidel. Vamos fazer projetos no plano espiritual para reencarnar. Determinada criatura vamos escolher, determinada quantidade de filhos vamos ter, profissão, e vamos passar por aqui. Não vamos ficar. Aqui será o que? Uma escola, um hospital, uma penitenciária, um asilo de loucos. Tudo isso está na terra, porque todos nós, sem exceção, temos transtornos de uma ordem ou de outra, afetiva, sexual, conflitiva, psicológica, todos nós, e é aqui que vamos trabalhar isso. Diante de tudo isso, vamos para o amor ágape. Esse é o amor sublime, é o amor desejado que iremos um dia chegar. Passando por todos esses reinos, chegaremos à plenitude do amor. O amor que o Cristo nos trouxe. O amor que Maria nos mostrou. O amor que muitos espíritos que já passaram por aqui e vivenciaram os processos da dor, da renúncia, aprenderam e trouxeram para a gente. Os anjos, os santos, já conseguiram estar nesse amor ágape, nesse amor pleno, que nós iremos chegar, porque é o processo da determinação. Somos determinados a avançar, a evoluir, a crescer, estacionar algumas vezes, mas aí a força vem e empurra a gente. Não é isso? Vamos, diante de tudo isso, criar condições para avançar, não só através do instinto lá, como do sentimento de amor. É um burilamento, é um processo que vamos passando, todos nós. Aí vamos ver aqui, sexo no corpo físico e no espírito, dos dois. E o livro dos Espíritos, na pergunta 202, Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais: tem sexo os espíritos? E eles respondem: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização única. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. E a pergunta poderia ser traduzida assim: os espíritos têm sexo, mas não como vocês constituem na Terra, não de acordo com a concepção do sexo das criaturas humanas. Porque a finalidade do sexo em si, dessa energia criadora, é para a procriação, em primeiro ponto, para a perpetuação da espécie. No reino espiritual, no mundo espiritual, não há necessidade mais. Porque quem cria os espíritos são Deus. A gente não sabe como. Só a gente sabe que não é de forma sexual. Os espíritos na Terra são criados através dos corpos da união XX, XY. Não é isso? Feminino com masculino. E hoje, de forma bem ampla, a
A ciência está avançando tanto que está criando possibilidades aos transexuais, aos bissexuais. Isso é uma coisa maravilhosa, porque as famílias vão se formar de forma diferente. Estão se formando novas formas, novas bases familiares. Transexuais, não só mais os heterossexuais que mandavam, que comandavam, que ditavam as regras, mas agora o movimento LGBT+, e tantos outros movimentos que defendem a bissexualidade, a transexualidade. A gente precisa discutir isso, precisa estudar mais isso, quebrar essa barreira machista, preconceituosa que foi criada na Idade Média pela igreja, muitas das vezes, pela bancada cristã que se diz cristã, que forma isso como uma ideologia, uma coisa medonha. E precisamos entender e aceitar o outro como Cristo nos aceitou. A casa espírita abre suas portas para a diversidade, com respeito, com amor, com carinho, com afetividade com o outro. Não é isso, gente? Então, vamos lá. A individualidade do espírito após a morte. Os espíritos, após a desencarnação, conservam as suas características. Olha aí, os espíritos, após a desencarnação, conservam as suas características. Aí as pessoas perguntam, mas se a pessoa fizer uma cirurgia de sexo, mudar o sexo, como é que vai ficar o perispírito da pessoa lá no plano espiritual? Vai afetar isso? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque tudo é mental. A pessoa, quando reencarna, vem para o processo de reencarnação, há uma programação no plano espiritual. Ela vem reencarnando como homem, reencarnando várias vezes e não respeita a mulher, não respeita a parte feminina. É o delinquente, vai estar sempre causando transtorno, enganando, fazendo falsas promessas, sai daqui, deixa uma, vai para outro canto, deixa outra e vai. E isso, encarnações e encarnações. O que é que a espiritualidade faz com o espírito dessa natureza? Está lá no livro Sexo e Destino de André Luiz. Recolhe ele e coloca ele com expiação. Ele muitas das vezes opta com provação de vir num corpo diferente, uma polaridade diferente. Reencarna num corpo masculino com todo o psiquismo feminino. E aí? Vamos pegar pesado? Vamos discriminar? Vamos humilhar? Vamos rejeitar, segregar? Não. Vamos acolher, vamos trazer para perto. Porque essas pessoas têm uma potência energética muito grande. São os melhores passistas, médio-passistas, são os médios que têm dentro dele essa energia sexual. Que estava em desequilíbrio, ele vem para reequilibrar. Ele volta para reequilibrar. Porque Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Deus não castiga. Muitas das vezes as pessoas dizem, porque lá nos anos 50, dizia-se que homossexualismo era doença. Homossexualidade era doença. Erro. Não é doença em hipótese alguma. Não existe essa questão de tratamento. Não existe. É reequilíbrio psíquico. Vem para se reequilibrar, tanto no lado homossexual masculino como no feminino. E agora há uma diversidade muito grande. Homossexualidade, não homossexualismo mais, homoafetividade, porque senão passaremos a ser preconceituosos. E como é o tom da palavra, Tamires, como a gente é preconceituoso com a pessoa do outro sexo, que
homofóbico, transfóbico e homofóbico. Horrível, não é isso? Mas a Casa Espírita abre as suas portas, abre esse tema para a gente debater e abraçar isso de forma cristã. Isso com a criança, com o jovem, com o adolescente, trazer essa mensagem de amor, de reconhecimento e de carinho para com todos. Não é isso? Dando sequência aqui, eu vou pegar aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, que eu achei, me permitam, achei pertinente essa colocação de Joana, quando ela diz assim, é sobre a afetividade doentia. Eu separei aqui os trechos, me permitam. Evita, por outro lado, experiências de relacionamentos rápidos ou mercantilizados, porque nunca sabes quem é a outra pessoa ou a sua condição emocional, os seus tormentos pessoais. Muitas vinculações obsessivas entre encarnados têm início quando o sexo predomina no comportamento e falsas necessidades assomam, exigindo variações e diferentes conquistas. Isso é Joana de Ângeles, uma das maiores, eu considero a maior psicóloga da atualidade espiritual, junto com Jung, né, que ela trabalha junto com Jung. O sexo é departamento da sua organização física com finalidade específica para a emoção, para a reprodução e não o meio único de que deves utilizar para uma existência de prazeres consumidores. Disciplina o pensamento. Isso eu achei bem interessante. Disciplina o pensamento, coibindo os apelos degeneradores do egoísmo em voga, e afeiçoa-te ao amor de maneira que tenhas calma e júbilo em relação à tua afetividade. Isso é para mim. Ama sempre, libertando sem impor teus conflitos e anseios exorbitantes, a fim de que a tua presença seja desejada e a tua ausência percebida. Mantém convivência agradável e enobrecida com a pessoa amada, tornando de fonte de inspiração e de prazer, sem cobranças e sem fiscalizações. Quando se é fiel, não se necessita prová-lo através dos mecanismos sombrios da insegurança. E quando não se é, muito dificilmente poderá ocultá-lo. Vigiá-lo é uma atitude mais afligente do que calmante, porque estimula o leviano a condutas mais sólidas, desorientando a convivência. Nessa parte aqui, devido ao tempo, gente, olha, esse assunto era para ser um seminário de 3 dias, sexta, sábado e domingo, aqui, entendeu? Porque é muito assunto. É muito assunto. Eu não vou falar nem 5% do que foi lido. Mas eu vou colocar isso aqui agora sobre a força do amor. Narra-se que em uma carta dirigida à sua filha, o gênio admirável Albert Einstein teve a coragem de declarar que a maior força do universo é o amor. A maior força. Eu acredito que a segunda seja a força sexual. A primeira é o amor, a segunda é o sexo. Considerou as 4 bases conhecidas: a gravidade, a eletricidade, a quântica forte e a quântica fraca, sobrepondo o amor que transcende qualquer expressão de outra ordem, como o quinto e mais vigoroso elemento responsável pelo equilíbrio cósmico. Olha aí, o amor está do átomo ao anjo, da pedrinha minúscula do grão de areia às maiores galáxias. Isso está o amor de Deus. E diz assim, na outra parte aqui, só para, estou caminhando para o final, porque nossa irmã Cícera vai nos dar a graça de fazer a nossa prece final. Vai fazer para a gente aqui uma coisa diferente, vocês vão gostar. Ele diz assim: o martírio cristão foi fruto do sublime amor de Jesus, logrado modificar a história da sociedade terrestre. Cientistas de escola, preocupados com os problemas afligentes do seu tempo,
enfermidades, atraso moral, crueldade, ignorância, não trepidaram em superar as perseguições de que foram vítimas e alargar os horizontes do mundo, tais como Nicolau Copérnico, Galileu, Pasteur, Reitor, o mesmo ocorrendo com artistas que trouxeram a beleza do coração para adornar o mundo e padeceram injunções perversas, reconhecidas somente muito mais tarde. Todas as descobertas conseguidas durante os milênios de cultura, de ética e de civilização foram resultado do amor daqueles que se imolaram nos ideais, sem importar-se com a maldade dominante e a crueldade nefasta. E agora o convite ao amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus 13, 34. O amor é o estágio mais elevado do sentimento. O homem somente atinge a plenitude quando ama, enquanto anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece infância emocional. No contexto social da atualidade moderna, todavia, a expressão amor sofre a desvalorização do seu significado para experimentar a decomposição do tormento sexual, que não passa de instinto em desenvolver. Olha aí. É bem pertinente, a gente vai e volta, mas sempre toca nesse mesmo assunto. É preciso controlar essa energia. É preciso equilibrá-la para a gente não ter processos de dores reencarnatórias pela frente. É como se fosse uma cachoeira onde passava muita água ali e foi feito um dique para controlar. E dali foi construída uma usina. E dali foi gerada uma energia e controlada essa energia. Ela chega às nossas casas através do controle dessa energia. Se nós não trabalharmos isso dentro da gente, essa força criadora, ela causa transtornos, causa desequilíbrios. E esses desequilíbrios podem nos trazer problemas seríssimos, podem nos trazer processos obsessivos graves. Então é preciso a gente amar de toda a forma que for, respeitando o outro, respeitando o próximo, respeitando a diversidade sexual que está hoje aí. E pesquisas foram feitas que o Brasil é o país que mais mata homossexuais. Olha só. Com tanta diversidade, com tantas paradas gays, a luta do movimento LGBT, e infelizmente ainda, a cada 26 horas é assassinado um homossexual. E a perseguição que é feita tão grande, tanto, que a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa discutir isso nas nossas famílias. Ontem a gente falava, né, Marcelo, ali, sobre a questão da bissexualidade. Como isso tem que ser falado, como isso tem que ser comentado. Aceitar o outro, conversar com o outro, abraçar a casa espírita. Porque muitas das vezes a pessoa chega na casa espírita e muitas das vezes no atendimento fraterno já é discriminada. Olha só que coisa desconfortável para a pessoa. Como se a pessoa não fosse uma criatura, um filho de Deus. Temos que abraçar. É mais essa causa que de agora em diante eu vou ser, posso dizer assim, um ativista perante isso. Vou lutar, vou abraçar, vou defender essa causa com mais atenção, com mais respeito, ver isso de forma mais amorosa. Os trans, os héteros, os homossexuais, isso reúne o que Jesus queria, o amor. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, não mais o olho por olho, o dente por dente. Vou parando por aqui, gente. Quero agradecer por esta oportunidade à equipe espiritual,
a esses benfeitores espirituais que nos trouxeram essa inspiração, porque não é só você estudar, não é só você pesquisar, é você viver o que você fala. Você, quando vem para aqui para frente, quando você estuda, há uma responsabilidade muito grande. E agora? Como é que vai ficar? Isso que eu detenho agora, o que vou fazer com essa ferramenta, com esse conhecimento? Não é isso? Então, gente, quero dedicar essa palestra ao meu amor, Valéria. Eu te amo. Preciso estar com você cada vez mais. Preciso aprender com você e agradecer a você por ter sido a minha fortaleza, as pedras que ficaram na frente, que conteram os meus desequilíbrios. Gente, a gente tem que fazer essa autoanálise e se confessar também que errou muito, porque as máscaras as pessoas escondem muitas das vezes, através da hipocrisia, através da ignorância. Somos seres em evolução, somos seres caminhando e vamos avançar cada dia mais com Jesus, por Jesus, até chegarmos à perfeição. Não a perfeição absoluta, mas relativa. Essa é a proposta da doutrina espírita. Um beijo para todos. Fique em paz. Muito obrigado.